Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos dar sequência agora a aulas que vão englobar a questão das correções das atividades. Nós vamos trabalhar primeiramente com as correções das atividades da gramática. Posteriormente, nós iremos as correções do nosso livro de português e o nosso livro de gênero, tá bom? Então, pega rapidinho a sua gramática, o seu lápis, a sua borracha e vamos às correções. Então, turma, temos aqui a página 50. Atentem para o enunciado da questão que vai se iniciar lá na página 48. E aí nós temos a 48 e a 49, certo? Aí vai ser assim, na página 48, o texto que você vai ler agora servirá de base para um trabalho interessante que faremos com os verbos. Leia com atenção, observando principalmente o emprego das formas verbais. Você deverá ler a página 48 e a página 49 para poder responder a página 50. Daí ela vai continuando com o enunciado que lá da 48, que vai dizer assim: agora, tendo em vista as informações presentes no texto, complete as lacunas das legendas a seguir com as formas verbais adequadas. Importante todas estarem flexionadas. Flexionada quer dizer o verbo ele precisa ter sido conjugado, tá bom? Então, nós temos a letra A que diz assim: os camponeses. Aí tem o espaço, né? Legumes em pequenos jardins próximos à sua casa. É uma sugestão. Então, você poderia estar completando aí esse espaço com o verbo plantar, mas na sua forma flexionada, que seria plantavam. Os camponeses plantavam. Qual é o verbo que vai concordar com camponeses? Com a palavra camponeses, com o substantivo camponês. Os camponeses, então, plantavam. Eu posso substituir camponeses por eles. Eles plantavam. Entenderam? Tá, vamos para a letra B. A letra B nos diz assim: no outono, os camponeses, o mesmo raciocínio da letra A, trabalhavam. Esse espaçozinho você pode completar com o verbo trabalhar, só que flexionado. Trabalhava a colheita das culturas com o trigo. Na letra C, o senhor feudal vivia, tá bom? Vivia em uma grande casa de pedra ou mesmo em um castelo. Ele tinha que ter um alto poder aquisitivo, né? Ele era o senhor feudal, aquele que possuía a terra. A igreja do feudo, aí nós temos mais um espaço. Você pode estar completando esse espaço com o verbo ser. Só que nesse sentido seria era o que? Construída em um pequeno pedaço de terra. Aí tem mais um espaço, você pode completar esse espaço com o verbo pertencer. No caso, como tem que ser flexionado, você pode completar com pertencia ao Senhor. Na letra E, nós temos as ovelhas, um espaço, pastavam em campos gramados e os moradores as tosquiavam, né? Cortavam para fazer roupas. Então ele tirava aquele pelo daquele animal, né? Então ele tirava tudo para fazer a roupa, né? A letra F diz assim: os servos, aí temos um espaço, você poderia colocar pagavam para usar o forno, como as demais instalações do feudo de uso comum. Na letra G, nós temos o trigo colhido, o espacinho era, levado ao moinho, lá os servos, mais um espaço, transformavam em farinha que, mais um espaço aí você pode completar com era, usada para fazer pão. Do mesmo modo que o forno,
O moinho também, mais um espaço, tinha um custo, tá? Na sociedade, a letra H, na sociedade estamental, o servo, mais um espacinho, você poderia completar com podia, até sonhar, mas jamais, mais um espacinho, seria senhor. Na letra I nós temos no manso senhorial, aí temos uma vírgula aqui, mais um espaço, poderia ser preenchido com ficavam, as melhores terras, onde os servos, mais um espaço, tinham, você pode colocar, pode aí preencher com tinham, de trabalhar ao menos 3 vezes por semana, sem que, mais um espaço, mais um verbo, recebessem nada por isso. Vamos já continuar fazendo a correção dessa atividade, tá bom? Então, turma, prosseguindo a nossa correção, nós estamos na 8ª questão da página 51 da gramática, que vai nos dizer o quê? O enunciado da questão. Diz assim: na linguagem informal, é muito comum o emprego dos verbos flexionados no presente indicativo, tempo futuro. Isso ocorre em ele. Quer saber onde que ocorre essa utilização do tempo no presente do indicativo, indicando futuro, certo? Então, a letra A nós temos, acho que você está errado. Então, vocês percebam aqui que não apresenta nenhum indicativo de futuro, nem o verbo ele está flexionado no futuro. Então, a letra B é a letra correta. Por quê? Porque nós temos aí uma indicação de futuro com o emprego do advérbio de tempo amanhã. Então, a alternativa correta é a letra B. Nas outras alternativas estão incorretas, certo? A 9ª questão, nós temos aí qual o valor do futuro do pretérito na frase seguinte. Quando chegamos ao colégio em 1916, a cidade teria apenas uns 50.000 habitantes. Então, temos também uma alternativa de A a E. E a primeira diz assim, fato futuro anterior a outro fato futuro? Não. Incorreto. A letra B, fato futuro relacionado com o passado? Também não. A letra C, suposição relativamente a um momento futuro? Também não, não está relacionado ao tempo futuro. A letra D é a letra correta, porque uma suposição relativamente a um momento no passado. Então, a alternativa correta é a letra D. A letra E, configuração de um fato já passado? Também não. Então, turma, vamos continuar aqui com a nossa correção da página 51, certo? Nós temos aí a 10ª e a 11ª questão. Na 10ª, nós temos o seguinte enunciado. Alguns tempos do modo indicativo, eles podem ser utilizados com valor imperativo. Neste caso, o verbo destacado na seguinte alternativa. Ele quer saber onde é que tem um verbo que ele está destacado, ou seja, está em negrito, que tem o valor de imperativo. Logo nós temos de cara aí a letra A como a alternativa correta, porque nós temos aí não matarás. Perceberam aí que esse verbo matarás é um verbo que está conjugado no modo indicativo e que aí ele quer saber que esteja que tenha um valor de imperativo. Então, essa que é a alternativa correta. As demais alternativas, elas estão todas sendo conjugadas no modo imperativo, tá bom? Aqui nós temos a 11ª, então ele quer saber qual das alternativas, todas as alternativas, a lacuna ela pode ser preenchida pelo verbo indicado entre parênteses no subjuntivo, exceto. Ele quer saber qual é a que não segue essa mesma linha. Qual é o que está errado, certo? Qual é o que não está sendo conjugado no modo subjuntivo? Então, nós temos aí a primeira. Olhou para o cão enquanto esperava que ele abrisse a porta. Tá ok, tá correto. A letra B. Por que foi que aquela criatura não... Temos aí o verbo proceder. Proceder-se com fraqueza. Porque
foi que aquela criatura não procede, aí já teria outro tempo, outro modo verbal, né? Então, essa é a alternativa correta dessa questão aí. As demais, todas dá para conjugar no modo subjuntivo. Nós temos a letra C. É preciso que uma pessoa se tranque para encurtar a despesa. Deixa, a letra D, deixa de luxo, minha filha, será o que Deus quiser. E a letra E, perdão, se isso me fosse possível, procuraria a roupa. Então, nós temos aí a alternativa décima, mais uma vez, é a letra A, e a 11ª é a letra B. Então, turma, vamos dar prosseguimento à nossa correção. Agora com a página 52 da gramática, nós temos aí as questões de número 12 até a questão de número 15. Então, a 12ª nos diz o seguinte: o que essa questão pede? Essa questão está pedindo para você preencher com os verbos adequados, né, a esse espaço a qual ele deixou para a gente preencher. Então, qual é a alternativa? Vocês deveriam tentar fazer para ver qual seria melhor, mas a alternativa que cabe aí nesses espaços é a letra C. Se ele trouxer o requerimento, poderei mostrar-lhe a prova quando quiser. A 13ª nos diz assim: assinale a frase em que foi empregado o pretérito mais que perfeito do verbo ser. Então, se vocês analisarem, você poderia eliminar de cara logo a letra A, a letra B, aliás, a letra C, a letra E também. Você deveria ficar na dúvida mais ou menos aí com a letra B e a letra D. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você analisa a letra B, você vai ver, quando cheguei, ele já se fora, muito zangado, então ele já se foi, então não é o verbo ser que está funcionando aí. Agora vamos para a letra D. Bem depois se soube que não fora ele o culpado, ou seja, ele não era o culpado. Então, a alternativa correta é a letra D. A 14ª, assinale a opção que não completa. Então, ele quer saber qual é aquela que não completa, que não cabe nos espaços a qual ele deixou em branco, certo? Então, a alternativa correta é a letra B. Quando os convidados da comadre chegarem, Leonardo teve de chamá-los para dançar. Então, essa alternativa aí que não cabe nessa situação, certo? A 15ª. Não há devido à correlação temporal das formas verbais, ou seja, não há uma certa concordância aí nos tempos verbais. Percebam que a letra A nos diz assim: seria conveniente que o leitor ficasse sem saber quem era ela. Então, perceber aí os verbos, como é que estão sendo organizados nessa frase. Então, seria e ficasse era. Então, tá legal, tá perfeita essa frase. A letra B, é conveniente que o leitor ficaria. Então, aí, mais certo seria ficasse. Então, a letra B é a letra correta aí na 15ª questão. Então, turma, a continuação da nossa correção na página 54, na segunda questão, que nos diz assim: complete as lacunas com a opção adequada conforme a norma padrão. Então, você percebe aí que ele nos sugere dois verbos, né? Duas formas aí, que é um trouxeram e trouxeram. Os povos trouxeram? Não, trouxeram sua cultura para Roma. Eles sempre deram
Daram ou deram? Deram. Então, para quem colocou aí, tá correto. Deram muitos presentes no Natal. Letra C. Este sapato não coube ou não cabeu no meu pé. Então, é não coube. Nós viemos. E aí é uma questão que também você vai observar com relação à ortografia, né? Lógico que é viemos. Eles sempre vêm. Lógico que é o vem com acento circunflexo, porque está dando ideia de plural. Temos aí ela tem, aí mostra dois tem, um com verbo e outro sem verbo. Então, aqui, como nós estamos no singular, então o correto é tem sem o acento circunflexo. O advogado interveio ou interviu, no caso, é interveio. O pedreiro já cobriu ou cobriu? Cobriu, turma. Então, daqui a pouco nós vamos dar continuidade a essa página. Então, turma, nós vamos dar continuidade à nossa correção na página 54 da nossa gramática, da qual vai falar sobre os verbos anômalos, né? Os verbos anômalos, eles sofrem profundas, né, modificações no seu radical. Vocês perceberam que nos verbos irregulares, eles sofrem uma mudança no radical. Só que não é uma mudança, como eu posso dizer, não é uma mudança assim, total. É uma mudança só em algumas pessoas do verbo, em alguns tempos verbais, se você percebe. Mas aqui nos verbos anômalos, essa mudança é total. Então, você percebe que aí esse verbo vai apresentar vários radicais diferentes. Então, temos aí, vai mostrar para a gente uma tabela e vai pedir que nós conjuguemos o verbo a qual vai ser sugerido. No caso aqui é o verbo ser. Aí nós temos aí presente do modo indicativo, o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, perceberá aí a mudança nas pessoas? Nós temos aí o pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós ereis, eles eram. Então, aí não há tanto uma mudança assim, mas você percebeu aí que no presente vai mudando muita coisa. Temos o verbo ir também. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides e eles vão. Perceber, ides, né? Diferente do verbo ir, né? Então, aí vocês evidenciam a questão da anomalia desses verbos. Nós temos aí o pretérito imperfeito, eu fui, tu foste, ele foi, nós somos, vós fostes, eles foram. Então, aí, turma, nós temos a conclusão aqui. A conclusão é: os verbos anômalos são assim chamados porque apresentam diversidade total de radicais entre tempos ou mesmo entre pessoas do mesmo tempo. Então, perceberam aí? Essa é a resposta, tá bom?